Foi! Boa noite, gente querida! Muito bom! Nós vamos ter que falar alto, viu, gente? O povo ouvir. Vocês vão me dando sinal de vida aí, gente. Estão ouvindo? Estão nos vendo bem? Como estamos? O povo tá chegando, o povo tá chegando. Essa live vai ser especial. Olha só onde nós estamos, né? E não tô sozinha, gente. Não é a Ava que tá rodeando. Ava maravilhosa. Nem o Adriano ou o Petros passando aqui atrás, ó. Hoje eu tô aqui, onde eu gosto muito de estar, no meio de uma galera muito querida, no meio de pessoas especiais que escolhem estudar para ser mãe, né? Essas pessoas lindas, incríveis que estão aqui comigo, que são alunas, que são membros da nossa comunidade e que eu tô feliz demais. Meninas, apresentem-se. Vamos começar com uma rodada aí de apresentações. Quem são vocês? Que já, ó, bota o tom de voz lá em cima pro povo ouvir, hein? Eu sou Marcele, mãe da Júlia, de 8 anos. Estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Muito bom. Boa noite, eu sou Juliana, mãe do Rafael de 12 anos e do Daniel de 8. Já acompanho a Isa há uns 6, 7 anos e fazendo os cursos de PNL, o Manual da Mãe, Pode todos os contar cursos também. possíveis. A gente não falei como, né? Mas podem contar o que vocês fazem pro povo saber, entender um pouquinho mais. Característica dos filhos também, que é muito legal. Sim. Muito, a gente recebe muito essa pergunta. Mas a disciplina do equilíbrio serve para crianças que têm alguma questão, alguma... Conta tudo. Então, o meu mais velho estava até contando, né, dos temperamentos, que a gente estuda temperamentos com a Isa também, e que o meu mais velho é um perfil mais colérico e sanguíneo, e tá agora na adolescência ficando mais no sanguíneo, e dos desafios que tem nas fases. É isso. Muito bom. Muito professora, né, Ju? Professora. Professora, dentista. Muito bom. Eu sou a Renata, mãe da Hannah, de 5 anos, colérica raiz. Tem a colérica e tem a Hannah, né? Isso. Não é verdade. Não é verdade. Não, eu tô doida pra completar as 5 pontas da estrela pra dar conta disso aí, porque não tá muito fácil, não. Muito bom. Muito bom. A gente começou uma conversa aqui antes da gente iniciar a live que eu quero retomar aqui, porque é interessante. Quer contar um pouquinho? Quero. Conta um pouquinho. Vou voltar a falar que eu sou mãe atípica, mãe da Júlia. A Júlia tem síndrome de Down. E como a Isa acabou de perguntar, né, as pessoas perguntam. E eu sou prova viva, né? Sim. Eu já fiz o ponte emocional, depois eu fui para PNL, agora eu tô no Montessori e temperamentos. E salvou a vida da minha filha, salvou a minha maternidade, né? E parte do casamento também, podemos falar isso. Ô, gente, eu tinha preparado um post pra falar sobre um pouco das relações e tal. Me vem esse negócio da Virgínia, o Zé Felipe aí. olha só. Gente do céu, parece combinado, né? E, enfim, salva casamento. Salva casamento. Salva casamento. Marido é militar, Aham. de uma educação autoritarismo. Sim. E chegou desse jeito, né? E Pulso firme. E aí, bastante tempo já, né? São 25 anos total. Uau. Uau. E só que eu só tenho a filha de 8 anos, então muito tempo juntos sem filhos. Aham. Então dava pra aguentar algumas, né? E aí você só conhece a pessoa como homem, você não conhece como pai, né? Pronto. E aí eu digo, É outro papel, né? A gente é mãe, aí pra chegar nos filhos passa pela gente, né? Mais ou menos isso. E aí entra a PNL, começou por aí, quando alcançou o marido foi na PNL. PNL é o salva casamento. O PNL É alcançou o marido. demais. E é tão Muda, né? interessante que, acho que não só eu, mas outras mulheres, né? Às vezes a gente, quando vai comprar o curso, né? Meu Deus, que loucura, você nem sabe quem é, nem conhece.
Aí depois a gente tem uma estática pro marido ouvir, pega a dica. E aí o marido até traz a gente pra cá, o marido começa a estudar. Eu já vi o marido dando depoimento em vídeo, no carro, lá, numa interação, entendeu? Tô Que legal. pensando em fazer um curso. Que legal. Não, e eu já só não tá aqui porque eu falei, não, é só as meninas. Falei, De não, verdade. aqui vai ficar só o bendito fruto. Não. E assim, de verdade mesmo, o meu marido fala, a minha esposa é uma antes de estudar, ele fala Isa. Minha mulher é uma antes de estudar Isa, né? E ela é uma outra depois de estudar. E aí a gente agradece, né? Graças a Deus, né, gente? Agradece. Graças a Gratidão. Deus. Que lindo. Graças a Deus. É bom demais, tem muita coisa boa que acontece e a gente fica feliz de ser canal, né? Porque não necessariamente precisava ser eu. A disciplina do equilíbrio ia chegar, de algum jeito. Então eu dou muito graças a Deus por ter sido o canal, né? É isso. Querida, conta pra nós os causos de mais recentes, né? Você tava comentando um pouquinho que já avançou bastante, que sente muita coisa já melhor e que ainda tem alguns desafios, né? E você citou 2 exemplos que eu vou pedir pra você trazer de novo pra esse povo ouvir, né? Vê os comentários lá se o povo tá ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo? Não consigo ver os comentários. Foi um belo de um improviso que nós fizemos aqui, ó. Ah, uma boa. Quer que eu abra por aqui? Quero, que aí eu acompanho os comentários. Gostei da ideia. O pessoal só tá entrando, mas comentou ainda não. Boa, gente. Vai me falando se vocês estão ouvindo, se tá funcionando bem esse nosso bate-papo aqui. Boa, maravilha, show, ótimo. Conta aí pra nós, então. Causos, desafios. Causas. Eu tô conseguindo evoluir na parte da paciência, né? Quando eu encontro a resistência da parte dela, mas ainda tô um pouco perdida no como saber agir. Por quê? Por exemplo, lá no sítio a gente precisa atravessar um mato, né? E tudo molhado, mato um pouco alto, preciso, filha, calça, galocha para se proteger. Não quero. Ela chega a ficar sozinha em casa com a avó. Olha, da primeira vez que ela não quis calçar a galocha para sair, foram vários tios, um priminho da idade dela, e ela não quis de jeito nenhum. Ela preferiu ficar em casa chorando, sozinha com a avó, para não dar o braço a torcer. Ela não calçou a galocha e não foi. Passou mais um... Não tá bem, acho que tá tomado? Não, tá sim. Vamos ver o que vai dar. A pessoa tirava sempre 10 e agora tá tirando 6, então, opa, esse 6 tá ruim, preocupa, né? Sim. Vamos ver o que tá acontecendo. Agora, a pessoa tirava 4, 5, agora tá tirando 6, já tá melhor, Acho que é né? meu caso. Então, eu vejo você já num 7,5, entendeu? Eu acho que a coisa tá melhor de quando a gente começou, né? Então eu vejo que já teve uma grande evolução, um grande salto, né? Isso é muito legal e a gente precisa também olhar para isso, pra gente ter gratidão no nosso coração e compaixão com a gente mesmo, de assim, que às vezes a gente tá sempre buscando, claro, e que bom, né? Ficar ainda melhor. Eu, aliás, falo isso pra você e pego pra mim também, sabe? Que eu sempre quero mais, eu sempre quero melhor, eu sempre quero... E às vezes eu não tô sendo tão gentil comigo em reconhecer tudo que eu já alcancei, né? E olha bem pra quem era você quando começou, onde você tá agora, né? Então, esse primeiro ponto que eu quero trazer, assim, pra gente começar essa conversa, né? Pra começar essa conversa, porque claro que vai ter coisas pra gente ainda melhorar, né? Mas, puxa, quanta coisa já melhoramos, né? E a Hannah é uma menina de 5, né? E ela vem desse histórico de vocês no embate, né? Então, quando a gente muda, as crianças mudam e mudam rápido. Mas a gente tem resquícios daquilo que a gente estabeleceu como dinâmica por um tempo anterior. Aliás, gente, eu ia fazer uma ressalva, comecei a entrar no assunto aqui, ó, do povo falando, teve um comentário que a criança falou que parecia que eu tava na festa do pijama com as amigas. A gente adorou, né, gente? E detalhe, que a hora que eu tava guardando os travesseiros pra tirar de cima da cama, eu falei, no final vou pegar pra gente fazer uma rede. Que hoje a noite é nossa.
acho que é bacana a gente saber, a gente vem desse histórico do embate. Então, quando você primeiro trabalha a sua paciência, do tipo, eu não vou mais explodir, eu não vou ser mais a louca que dá, né, os berros, né? Já é um grande passo. Você já traz a relação com outro nível. Vamos combinar, né? Porque a gente grita no Brasil. Sim. Né? E é desesperador. Sabe que fora, a gente atende umas famílias de fora, né? E as pessoas chamam a polícia. Porque é brasileiro que grita. Não é normal. Não precisa gritar para criar filho. Né? Graças a Deus, essa é uma parte que nunca me pegou. Eu não tenho essa coisa do grito. Minha mãe nunca foi de gritar também. Tive essa sorte. Né? Tive essa sorte. Então eu não vou para esse lugar. Mas é muito comum. Né? Então, pô, você já conseguiu resolver isso. Né? Faz piriri emocional, vai para banheiro, respira, dissocia, não é? Muito. Tanto de ferramenta, né? Nossa! Dissocia, se vê lá de cima, sai da emoção, um monte de recursos você já consegue. Aí, antes da gente dar o play aqui, você falou, mas ela ainda explode. Isso também é um ponto legal, que agora do jeito que você não trouxe essa fala, mas eu tô querendo retomar. Tá, entendi. Por que eu tô querendo trazer isso? Porque eu acho que é um aprendizado muito legal pra muita gente que tá assistindo a gente, talvez pra nós, enfim, é muito comum. Eu gosto de trazer as coisas que acontecem como padrão. Minha cabeça ficou boa em identificar padrão. Né? Mais de uma década com mães, famílias e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu já escutei várias vezes. Que é, aliás, tá acontecendo num atendimento. A equipe já começou a atender, eu já tô fazendo supervisão e tem um caso que tem esse padrão. Que é, eu estou fazendo a minha parte. Agora você, criança, tem que fazer a sua. Esse lugar, e ele acontece invisível, inaudível, inconsciente às vezes, né? É só lá no pano de fundo na nossa cabeça. Talvez eu não tivesse nem consciente assim dele, né? Mas quando eu estou neste lugar, o que isso me mostra? Que com tudo que eu já avancei, eu ainda não estou numa relação de conexão genuína. Eu ainda estou numa relação manipulatória. Eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo com o objetivo que você me obedeça. Ou seja, já melhorei e ainda tem umas camadinhas para aprofundar. Né? É aquela história que eu falo que na disciplina do equilíbrio a gente começa no fazer e depois chega no ser. Né? Você melhorou muito o fazer. E agora você está percebendo que existe uma intenção lá no ser que precisa ser ainda trabalhada. Que a intenção não tem que ser a criança funcionar do jeito que eu quero. Tem que ser de verdade eu estar conectada com ela e as nossas necessidades serem atendidas. Sim. Não é? É um nível um pouquinho mais profundo. Então, eu quis trazer isso lá na conversa de bastidores, um pouquinho antes do play aqui, que aliás não teve, né, gente? Chegaram, sentaram o play. Eu tô chegando. Mas teve essa fala que eu acho que é muito importante, sabe? Esse lugar de nós estamos fazendo, né? No caso que a gente está acompanhando de atendimento, é uma questão escolar. Então tá tipo, pai, mãe, professor, e todo mundo cheio de amor, tá, gente? Boa intenção, não é de um lugar de picuinha, não é não. É inconsciente mesmo, né? Mas a sensação é, cara, eu já tô fazendo a minha parte, eu já tô aqui, entregando tudo. E a sua? Qual vai ser o seu retorno, né? Como se as relações fossem barganhas, como se as relações fossem, eu devo algo, você me deve algo, e não é. E não é, né? Então acho que esse é um ponto bem legal pra gente trazer. Outro ponto que eu fui perguntar pra você, e eu queria trazer agora essa pergunta, no detalhe. Quando eu tô lá saindo pra ir na casa do vizinho e eu preciso pôr as galochas porque é mato, tá molhado, tem aranha, tem bicho. Como foi a interação? E aqui, outro detalhe importante que eu vou fazer antes de você me responder. Sempre, e vocês já devem ter visto isso também nas nossas interações, sempre que a gente vai trabalhar alguma coisa com a mãe, com o pai, com alguém sobre a criança, eu não quero as conclusões do adulto que está comigo. Porque o adulto pode falar, uma fala que você fez aqui, ela ordenou que eu tirasse a casca do pão. Eu não sei o que aconteceu. É a visão da Rê, né? Ah, tá. Entende? Então é legal trazer isso porque eu sempre vou pedir o caso.
Me conta o caso. E aqui eu tô pedindo da galocha, não é nem do pão. Dei o exemplo do pão, mas tô pedindo da galocha. Por quê? Porque ordenou, e isso é lá da PNL, é um verbo, alguém lembra o nome? Verbo inespecífico. Ou seja, eu não sei de que jeito isso aconteceu, eu não sei no detalhe, né? Ela jogou o pão na mesa. Olha isso, eu jamais ia saber. Tira a casca pra mim. Entendeu? Você percebe como fica assim? Se eu não faço a pergunta no detalhe, como especificamente ela ordenou? Que é metamodelo de linguagem. Perguntas de exatidão, né? Sim. Se eu não faço isso, eu não sei o que aconteceu. E quantas vezes eu vou buscar a criança na escola, aí o professor fala, não se comportou bem hoje, converse com ele, mãe. Você não sabe nada. Você vai chegar em casa, você vai conversar, às vezes você vai dar uma bronca, às vezes você vai chamar atenção, às vezes vai... E você não sabe o que aconteceu. É verdade. Entende? Então, isso também é uma coisa bem legal pra gente trazer. No caso da galocha, conta o caso. Como foi? Caso da galocha, 8 horas da manhã. Ana, vamos lá no vizinho buscar leite. Vamos passar pelo mato. Tá molhado. Tem bicho, pode ter bicho, tem que se proteger. Todo mundo vai de galocha. Eu não vou. Não, você quer ir lá pegar o leite? Quero. Então você tem que colocar a galocha. Falei, tem que, né? Tem que colocar a galocha. Mas eu não quero. A gente tem... É engraçado que assim, agora que a gente vai prestar atenção, né? A gente tinha que ter um sensorzinho da chatice. Né? Isso. A gente... Isso. Foi chata, porque quando a gente é chata, principalmente num perfil que nem o dela, e com o histórico de vocês, ela... automaticamente, entendeu? E às vezes o nosso tom de voz. Quando a gente tem uma criança dessa, eles são termômetro de autoritarismo. Nossa. O meu filho era. Com 3 anos, se eu falasse... Vai pra cima. Apita alto, forte. A Júlia é sanguínea. Sanguínea colérica. Então, eu ia até... Quando eu falei, deixa eu falar da Rê pra você falar assim, Marcelo, será que isso está sendo permissível? Vamos embora ver lá, né? Porque no caso da Júlia é sanguínea, colérica. E aí o que mais eu me apeguei ali na PNL era a comunicação, da sanguínea. Então, por exemplo, quando você falou da Hannah, eu vi a Júlia, né? Um pouco assim, quando ela escreveu. E aí com a Ju já faria o quê? Vamos ver quem bota a galocha primeiro? E ia super funcionar. Já ia numa... Entendeu? Tchá. Então, ou então... Apesar que, né, a ressalva do primeiro aí, né, um cuidado muito grande, especialmente para as crianças coléricas, que já tem competição Sim. grande, Sim. né? Sim. A gente tomar um cuidado para não virar isso a grande ferramenta da vida, porque ela vai funcionar, né? E a gente exacerbar, desequilibrar esses meninos na questão da competição, né? Sim. Mas trazendo isso pro lúdico, é isso. Eu acho que funcionaria com ela desse jeito, ou anteriormente, no dia anterior. A minha também funciona desse jeito. Combinado. E no caso do pão, como a Isa falou, quando você falou... Dia anterior que você tá querendo dizer é trazer uma antecipação. Isso. Amanhã a gente vai lá, vai estar molhado, vai ser cedo, nós vamos ter que pôr o quê? Isso. Adivinha? Isso. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Preencha aqui, descubra. É desse jeito. É Vai desse gastar jeito. 5 minutos? Vai. Mas eu vai sei resolver a vida. Isso funciona muito com o meu mais novo, com Não é? sanguíneo, muito. Não é? E Não, aí, é sabe sanguínea. que falou É isso, isso é sanguínea. numa questão particular, assim, olha, ele sempre reclama quando a gente vai fazer alguma atividade que não tá, traz antecipação, e isso agora pra tudo. Eu já falo até programação de fim de semana, porque pra ele fica tranquilo. Já sei o que vai acontecer, já sei o que me espera, previsibilidade. Mas deixa eu voltar aqui, do caos e da galocha, né, que você estava contando. E aí, é aquilo que a gente já foi começando a desvendar, né? O jeito que a gente está colocando, embora esteja num tom de voz ok, com educação, tá em positivo. Tá em positivo, no sentido assim, nós vamos lá e tal, tem que pôr a galocha. A realidade é que é isso mesmo, né? Mas pelo histórico, pelo temperamento, pelo jeito, vai rolar um cabinho de guerra. Aí o que ela fala? Não. Não é assim que ela faz? Sim. Não vou pôr. Inclusive, se eu sugerisse a corrida, né?
a disputa de quem vai colocar a galocha Não, eu ia primeiro? pensar. Não, porque ela ia falar, como ela já falou outras vezes, não é corrida. Não é corrida, Uau. ela sai do... É. Né? Mas ó, a corrida com ela, nesse histórico, ainda vira competição. Vira. Porque alguém vai ganhar. Então, Isso. não é essa a questão. Aqui, sabe o que a gente tem? Aqui a gente tem uma construção muito sensível, né? De um histórico de autoritarismo que vem se desfazendo, né? E sair de um lugar de autoritarismo não se sai assim, né? Não. Então, tá toda hora tocando de novo nesse lugar ainda, né? Então a gente vai ter que ir aqui com muito tato, né? Mas construindo mesmo, né? Quando ela diz não, você sabe que não é sobre galocha. Não é sobre a casca do pão. Não é. O não dela significa você foi autoritário. Eu tô dizendo não para esse jeito que você está falando comigo. Que no fim das contas é o que ela também faz com você. Quando ela fala da casca do pão, você é desse jeito que fala comigo? Não vou fazer. Né? Não vou fazer. E aí ficam duas crianças, né? Não fala comigo desse jeito. Não vou tirar a casca do seu pão, porque você não fala comigo desse jeito. Porque, né? E tá tudo bem, tá? Porque é a nossa criança mesmo, sabe? A gente também foi desrespeitada de um monte de jeitos, né? Uns mais, outros menos, um tanto de história que a gente tem, um tanto de história que a gente carrega. E que se a gente for olhar as histórias das nossas mães, dos nossos pais, é muito pior que a nossa. Muito. E se for olhar dos nossos avós, é pior que a dos nossos pais. Né? E como diz minha mãe, muito sábia, se a gente for procurar culpado, chegamos em Eva. É, exatamente. Não é essa a ideia, né? Mas a ideia é entender que, então ela está dizendo, não por quê? Porque eu ainda fui autoritária. Eu ainda fui autoritária, esse ainda é ótimo. Eu ainda fui autoritária. Deixa eu entender, foi meu tom de voz? Foi minha postura? Qual foi o sinal de autoritarismo? Que eu ainda tô no ponto cego, que eu ainda tô na violência invisível. Sim. Sabe? E isso é muito legal porque a gente vai refinando. A gente eleva para outro patamar o nosso jeito de comunicar. E aí há quem diga, que fala que é muito mimimi, que não sei o quê, que não. Gente, Não é. nós ficamos num grau de violência entre uns e outros que a gente não está se dando conta. A gente está normalizando a violência. A violência. Tanto que aí a gente chega nesses debates de político da vida, é cadeirada, né? Exatamente. Aí a cadeirada é violência, o resto não. Tudo o resto foi violento. Sabe? E a gente normalizou a violência. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A ideia não é ser mimimi. A ideia não é ser frouxo. Vocês sabem muito bem disso. Estou falando mais para quem está acompanhando e não conhece do que para vocês. Vocês sabem que não é. Né? Só que a confusão está generalizada. Né? O mundo está permissivo. Pelo menos essa bolha que se diz buscadora de educação respeitosa, muita gente caiu na permissividade. Sim. E eu sou muito contra isso. Né? Só que aqui a gente tem um caso sensível e um histórico importante que a gente precisa, né, salvar esse vínculo, essa relação. Então talvez, né, ela tá meio que super sensível. É aquela história assim, né? Quando, sei lá, você pegou muito sol, tá com a pele toda ardida e tá com uma roupa que nem essa, chega alguém e fala, oi, isso! E o jeito que a pessoa bateu, se eu não tivesse pego o sol, não teria sido um problema, mas agora foi! Então, assim, a relação de vocês, né, ela pegou muito sol. Então, qualquer coisinha, ai! Sabe? Então agora é como se a gente fosse levar um tempinho de um cuidado, que é o cuidado mais, né, vai passar um creminho, vai cuidar mais do que você faz normalmente, porque agora tá assim, sensível, machucado. Daqui a pouco vai ficar tudo bem e vai poder voltar pro normal, sabe? Então acho que vale pensar sobre isso. Toda vez que ela disser não para alguma coisa que você pedir, pensa, como foi que eu pedi isso, hein? Não precisa ser ali naquela hora. Não Tudo bem que eu insista. preciso sair, preciso resolver, Isso. mas é o que eu já ouvi você falar algumas vezes. Às vezes vai demorar 5 minutos pra gente pensar em alguma coisa, Isso. não vai atrasar tanto e vai resolver. E agora que você está lidando com a pele sensível, comece 5 minutos antes. Antecipe um pouquinho, para você ter tempo de pensar. Pô, falou, não. Respira, vai lá, toma uma água, um chá. Um chá. Gente, Entendeu? impressionante. Bateu aqui, assim, porque É? o meu mais novo, ele tem entrado em embates que eu falei, eu não vou mais gritar, né? Não quero mais ser essa pessoa. E na escola, que eles estudam numa escola montessoriana,
nem pode gritar, né? Então a professora não grita, não chama gritando, ele tem que ir até a professora para falar com ele. Aí eu falo, por que em casa fica gritando aqui, vem almoçar, mãe, vem cá? Então vamos parar de gritar em todos os sentidos, porque isso estimula em mim, né? Vem aqui! Qual o sentimento que está estimulando? Então eu combinei isso. Mas ao mesmo tempo, como tem algum embate, quando ele é contrariado de alguma forma, e ele se altera, eu falo, filho, a gente pode conversar, eu não estou gritando. E ele insiste que eu estou gritando. Olha. Mas é porque eu gritava. E aí isso bateu muito forte em mim, nesse resquício, e em quem ele ainda me vê, como ele ainda me vê, né? Então ainda tá ali a pessoa que grita. Então por mais que eu queira mudar isso, leva esse tempo, né? Olha. E às vezes, para que ele perceba, você vai ter que falar menos do que o normal. Você tem que falar baixo. Sabe aquela coisa assim de... se eu tava lá, vim pra cá não foi suficiente, então eu venho mais pra cá, aí eu volto pro normal. Gente, entende? faz Isso muito acontece. sentido. Que legal, que legal. Isso também acontece, quem mora longe dos pais? Alguém mora longe dos pais? Eu moro longe desde que eu casei. Semana que vem faz 18 anos. E aí o que acontece? Dos pais, do irmão, da cunhada, dos sogros, de todo mundo, na verdade, né? A gente continua a nossa caminhada de vida, de evolução, de aprendizado, de mudança, de terapia, de imersão, de busca, né? De PNL, Santa PNL. Eu sou devota só de uma só. É Deus e a Santa PNL. E aí a gente volta para encontrar a família. Quem é a gente? É a mesma que saiu. É a mesma que saiu. Então, é difícil eles nos olharem com as atualizações que a gente já fez, sabe? E isso acontece com os nossos filhos também. Então, às vezes, a gente precisa dar uma puxada um pouco mais para depois chegar naquele ponto que é o equilíbrio, né? Tem uma coisa interessante também sobre isso, quando você vai trazer uma criança que está na permissividade para o equilíbrio. Sabia que às vezes a gente também tem que puxar um pouquinho mais pro autoritarismo para depois chegar no equilíbrio? Interessante. Sim. Eu me lembro de um caso muito interessante que eu vivi com uma criança de uma amiga, é uma mãe que eu adoro, e tinham 2 meninos, o mais velho estudava com o meu e o mais novo. E aí sobrava no rolê, né? E tava sempre junto com os 2 mais velhos e tal, queridos, eu adoro eles. E uma vez ele tava na minha casa, esses meninos todos na minha casa, o mais velho brincando com o meu filho e tal, e o outro lá sobrando, causando, né? E eles estavam um pouco mais na permissividade. E eu lembro que ele tava pegando um brinquedo que era de pilha, querendo pôr na água. E o Petro já falou, esse é o meu dinossauro, se pôr na água estraga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, sim, entendeu? Entendi. Aquela cara assim de... Entendi mais. Aquele que eu já sabia que ele ia botar, ele já sabia, todo mundo já sabia que ele ia botar na água. Então eu já fiquei ali, né? Aí ele foi pra botar na água, eu tchum, segurei, falei, olha, Petros falou, eu falei, você entendeu? Entendi. Onde que é pra brincar com isso? Lá no sofá. Porque daí, né, não adianta só dizer não aqui, é onde que é, você direciona. Eu toda trabalhando na técnica, né? Aí o menino passou 5 minutos, eu virei aqui conversando com a minha amiga, ele tum lá de novo. Aí que ele foi lá, o que eu fiz? Falei, olha, você tá me mostrando que você não aprendeu a brincar com isso, você não entendeu, né? Eu vou guardar, porque isso é do Petros e eu não quero que estrague. E ele já falou, eu vou ficar muito chateado se estragar. Ele, não, eu vou guardar, eu vou fazer direito, eu vou. Aí vai, né? Eu falei, não, eu já te dei essa oportunidade, não rolou, eu vou guardar. Senão, o que a tia tá falando não vale nada. Tirei, guardei. Ele deitou no chão na minha sala chorando. E eu Ser mais firme. guardei. E algo que uma criança em equilíbrio nunca ia precisar fazer. Mas ele estava na permissividade. Teve uma outra situação no mesmo dia. Que ele estava pegando a água assim, tacando na parede, na varanda do apartamento, assim, melecando tudo com a vassourinha assim, né? E a mãe dele falou várias vezes, não é pra fazer, não é pra fazer, não é pra fazer. Eu falei, posso? Ela falou, pode. Eu falei, você já entendeu? Que não é pra fazer. Não preciso repetir. Se fizer de novo, eu vou guardar a vassoura.
Porque você está me mostrando que você não sabe usar a vassoura do jeito que é para usar. Pum. Não tive dúvida, fui lá e guardei. Deitou, acabou, gente, virou uma seda. Acabou, porque daí ele entendeu que comigo eu estava falando sério. Ele estava acostumado com adultos que falavam e as palavras do adulto não valiam nada. E ele então podia comandar o rolê. Então, com algumas crianças, em algumas situações específicas e conscientes, sabendo o que a gente está fazendo, né? A gente está num lugar tão longe do equilíbrio que se eu for só voltar para o equilíbrio, a criança não acredita, não funciona. Eu preciso vir aqui um pouquinho para ela, entendi, agora eu posso vir aqui. Que agora ela já me respeita, agora ela já sabe que eu tô falando sério, agora ela já sabe que... Entende? Só que com cuidado, né, entendendo o que está acontecendo. Da mesma forma, uma criança no extremo autoritarismo. Vamos supor que você tem uma criança que está com medo, acuada, porque ela tem um perfil mais tranquilo e ela foi criada tanto no autoritarismo que agora ela não quer mais nada, ela tem medo, né? Você não vem direto para o equilíbrio, você vai lá resgatar no colo, fazer coisa que ela não viveu, jogar água com a vassoura na parede, sabe? E deixa estragar uma coisa ou outra, porque agora nós estamos resgatando a autoestima, a conexão, legal. A confiança é outra prioridade. E depois nós vamos chegar aqui no equilíbrio, entendeu? Então esses movimentos fazem parte. A gente precisa estar muito consciente e de preferência não viver isso sozinho. Por quê? Se você viver sozinho, quem vai te ajudar no ponto cego? Não tem. Aí você tá lá na permissividade, ficou e tá... Ou você tá lá no autoritarismo, ficou e já perdeu a linha, já perdeu... Esse é o grande valor disso aqui. Até mesmo de quando a gente está no nosso limite. Que eu tenho conseguido verbalizar melhor, até pro meu marido. Olha, eu já falei, você pode ir lá? Eu tenho feito isso agora com mais regularidade. Aí ele vai e fala, você ouviu o que sua mãe falou? Aí traz eles para esse lugar de que a gente está trabalhando juntos e por eles, e com eles também, né? Então, isso também está fazendo muita diferença. Isso é um ponto de autoconhecimento, né? De se perceber. Eu tenho falado com eles sobre isso. Ver o seu limite. A gente fica muito pensando no limite deles. Ah, é 1 hora de tela, é né, sei lá. Mas e o limite para você? Aquele tempo tá te incomodando, tá passando do seu limite? Eu tenho conversado isso com ele pra gente antes do nosso limite, porque quando a gente deixa passar, deixa acontecer, tá trabalhando, aí a gente já vai com o nosso limite estourado, né? Então, pra gente ter esse autoconhecimento mesmo, essa autorresponsabilidade de ver o que eu posso aqui. Porque nós somos os adultos e é muito difícil a gente não achar que a criança tá ali agindo de alguma forma a querer aquele espaço, ou até às vezes a nos manipular de alguma forma. A nossa educação pensa muito isso, né? Quando a gente estuda os livros, lugar, né? O cérebro da criança, a gente já vê que não tem nem desenvolvida essa parte do cérebro ainda. Mas a nossa educação olha lá, tá te manipulando, tem alguém te avisando, né? Né? E a gente entender, não está, eu tenho que me responsabilizar também por aquele comportamento e descobrir os nossos limites. Isso está sendo... Isso é muito importante, né? A gente se perceber. E na cumplicidade também perceber o outro, né? Tem hora que você vê o outro no limite dele também, você fala assim, deixa que eu ajudo. Deixa pra mim, passa a bola, né? É muito interessante. Às vezes eu, na minha prepotência mesmo, não queria passar a bola. Não, deixa que eu tenho que dar conta. Eu vou resolver, deixa que eu dar conta, né? Não, imagina admitir que precisou de ajuda. Tá sendo também isso, sabe? Um desenvolvimento de virtudes. Não, eu preciso ter humildade, eu preciso saber que... Você sabe que isso é muito legal? Quando eu fui Sabe o Isa na minha casa? Sim. O primeiro foi muito interessante. Com a Bia, o Lucas e o Mateu. E teve uma situação, já no final do encontro lá, que eu fiz uma condução com o Mateu. E o Mateu simplesmente cagou pra minha condução. Cagou, não foi. Tá. Os dois, o casal, ficou me olhando como quem diz assim, e agora? Qual vai ser a reação dela, né? Que ela tentou um negócio com o menino, não conseguiu, aqui na nossa frente, filmando, né? E, gente, eu olhei pra eles e falei, galera, não é sobre isso. Sim.
Óbvio que eu gostaria de ter conseguido, Sim. mas não é sobre mim. Eu coloco na minha nota mental, se eu for continuar vivendo com essa criança, esta habilidade ainda não foi desenvolvida, preciso trabalhar nisso. Só isso. Não me sinto mal, não sofro, não atinjo o ego, não atinjo. Eu sofro melancólica. Não, a gente sofre, mas vocês estão entendendo? Que é mais do que isso, né? sobre, e quando a gente, e não pensem que não é um trabalho para chegar aqui, né? Mas quando a gente se sente atacada no nosso ego por não conseguir alguma coisa com a criança, desde fazer uma atividade que eu peguei na internet com a expectativa de viver aqui, até uma intervenção que não dá certo, e eu sofro com isso e frustro e fico mal e talvez choro ou talvez me condeno ou me critico internamente, isso mostra o tanto que eu ainda estou imatura. E também tá tudo bem constatar isso, né? Mas é só falar, caraca, então eu ainda tô aqui. Porque daí é sobre mim. E qual que é a grande característica do ser maduro? Ceder a vez. O ser maduro, ele tá tão seguro, ele tá tão autônomo, ele tá tão bem, que ele sabe que a vez agora de fazer as pataquadas é do outro. Entendeu? E não é fácil, né? Não, teve uma coisa que irrita bastante meu marido. Ah. Por exemplo, ontem a gente levou lá na praça pra brincar. Ela colocou uma legging toda colorida, uma saia colorida por cima, uma blusa de arco-íris e um casaco mais colorido ainda por cima. E ele não queria. Rainbow. E ele não queria. Você tem que se arrumar, você tem que começar a pensar ser vaidosa. Eu falei, meu amor, eu não posso sair assim de casa. Ela ainda tem um aval, ela é criança. Deixa. E ele Entendeu? se incomoda com isso. Que interessante. Falei, deixa. E no histórico, quanto mais alguém se incomodar, Mas ela vai querer. aí que ela vai gostar de fazer. Ó, se você deixar, eu conto um sucesso com ela que eu tive. Claro. Eu fiquei emocionada. Aliás, eu fiquei em dúvida se você ia falar alguma coisa e eu voltei pra questão aqui, não vim pra cá. Deixa eu escutar o sucesso e aí nós voltamos aqui, que eu não esqueci. Eu fiquei com ela aqui. Eu falei, tem aqui alguma coisa. Eu tô cheia de curiosidades aqui. Eu quero. Então vamos ouvir o sucesso e vamos ouvir você também, Marcelo. A gente não tem o hábito assim de comer muito mal sempre, mas sempre tem um dia na semana, mas nem toda semana, pra fazer um lanche, ao invés de jantar. E acabou que um dia meu marido, né? Meu marido chegou em casa trabalhando mais, aí atrasou esse lanche. A gente foi comer, já era mais de 9 horas da noite. Aí ela comeu um sanduíche inteiro, um copo de bebida inteiro e queria tomar um açaí de 200 ml. Jesus, 5 anos. 5 anos. Ela come muito bem. Eu tenho que... Deus Você fala, né? Nem Que precisa colérico falar. sente fome, né? Coléricos E comem. ela sente. Ela... Comem, geralmente, né? Eles não são muito, olha que curioso, eles não são muito fáceis de variar o cardápio. Ah, não é mesmo não. Eles costumam ter o cardápio restrito, É mas verdade. do que eles gostam, comem bem. Comem bem. Eu falo que assim, a diferença do colérico, por exemplo, para um melancólico, o colérico é jiboia. Come um boi, aí fica digerindo, né? Demora pra comer de novo, mas quando senta pra comer, come mesmo. O melancólico jamais conseguiria comer um boi inteiro, entendeu? Mas ele come um pouquinho o dia inteiro. Fica beliscando o dia inteiro, comendo um pouquinho. Aí se eu tenho uma criança de casa, às vezes gêmeos, eu falei, você vai morrer, porque não comeu. Esse aqui vai explodir. Enquanto comer. É louco, gente, é muito doido. Mas, Então, voltando. Como eu já passava de 9 horas da noite, a gente ia comer e dormir, eu falei, não dá pra ela tomar uma açaí de 200ml e deitar, né? Porque vai subir e vai ficar ruim. Só que eu vou arrumar uma confusão aqui, né? Eu já fui assim, Hannah, tá tarde, você pode tomar esse açaí amanhã depois do almoço no lanche? Aí já começou, não, eu quero agora, Deus, como é que eu vou sair disso? Eu falei assim, olha só, você sabia que aí eu fui pra historinha, eu consegui pensar rápido nesse dia. Eu falei, você sabia que eu conheci uma garotinha que comeu
tanto antes de dormir, mas tanto, que a barriguinha dela ficou com muita comida, encheu demais, aí ela deitou pra dormir. Sabe o que aconteceu quando ela deitou? Como tinha muita coisa na barriguinha dela, começou a subir aqui, ó, subir, ela sentiu uma dor, ó, botou tudo pra fora. Ela passou mal, ficou sentindo dor, só melhorou quando ela vomitou. Aí ela ficou assim, processando, mas ela deu a última palavra, porque sabe qual foi a resposta dela? Mamãe, uma balinha pode, né? Porque a balinha é pequena. Aí eu ri, claro, pode, a balinha é pequena, ela não vai pesar no seu estômago. Vai. E aí foi todo mundo feliz pra casa, eu não acreditei. Muito legal. E você viu que como é interessante que a hora que você foi e colocou sentido, sem cabo de guerra, Funcionou. e ainda teve deixa eu dar a minha última, por causa desse histórico, né? Mas a hora que você for começando a conseguir encher de sentido cada vez mais, e você já está nesse caminho, já está fazendo, ela vai diminuindo as resistências, sabe? Assim, não vai ter que... É como se ela estivesse brigando pelo espaço dela de decidir, de liderar a própria vida. Porque ela é uma criança líder. Entende? Então toda vez que ela diz não, ou que ela fala a balinha e tal, é esse lugarzinho que ela se sentiu ali, né? Então você tá conseguindo deixar ela tranquila, tá cada vez vai fluir mais. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Pequenas vitórias que a gente chama. Yes. Né? Isso aí. Tô arrasando. Ai, como ele é bonzinho. Eu falo, bem conduzido. Essa frase é meu amo. Bonzinho, gente. Aqui o menino veio sabe com que eu temperamento daquele. Ele ainda passa de vez em quando. Eu toda trabalhada na iluminação aqui, ó. Né? Lembra PNL, né? Aí o outro fala, o menino é bonzinho. Eu ainda vou ouvir isso, eu creio. Porque assim, na escola, o relatório de final de ano dela, por exemplo, ano passado, só elogios. Um texto desse tamanho, porque ela ajuda os colegas, tem iniciativa, mas a palavra autoritária apareceu umas 3 vezes. Entendeu? É maravilhosa, mas a escola faz esse adendo, que é muito autoritária. E um perfil desse, a maioria das escolas vai ter dificuldade também para lidar, porque as escolas não conhecem de perfis comportamentais / temperamentos, né? Fica a dica, se tiver alguma escola ouvindo, vamos estudar isso, né, minha gente? Porque se a gente entender isso, eu sou professora numa escola, por exemplo, e tem uma menina dessa, né? Esses aí, rapidinho você vê quem ele é. O que você precisa fazer com essa autoridade, com esse autoritarismo, com esse espírito de líder? Dá função. Dá função. Então ela vai ser a responsável por conferir se está tudo organizado na hora da gente sair para o lanche. Então ela vai buscar não sei o que eu deixei em outro lugar. Tal. Se você der canalização para essa ação de maneira positiva e produtiva, rapaz, você está treinando um líder que vai longe, vai ter certeza que a missão dela é importante, né? Ela veio com uma força para executar uma entrega grande. Porque as crianças que vêm assim, elas têm uma entrega grande para ser feita. Eu era essa criança. E eu considero que eu tenho uma entrega grande para ser feita. A gente também. Né? Com certeza. Né? Então, as pessoas não vêm por acaso com esse perfil de líder. Elas vão liderar alguma coisa, elas vão liderar um movimento, elas vão liderar uma empresa, elas vão liderar um projeto, elas vão liderar uma ideia, elas vão liderar uma ação social, elas vão mudar o mundo de algum jeito. Sabe? Se a gente conseguir canalizar para o bem. Porque também pode ter um traficante, pode ter um líder de né? Sim. Que também é um colérico, que vai muito bem, que se destaca naquilo que ele é, só que foi para um lado não positivo, né? Não produtivo da força, como diz o E outro. corre um risco se a gente não souber conduzir, né? Porque já que ela sempre quer ir por um lado que é oposto da gente, né? Quando a gente vai bater de frente. Corre. No caso, por exemplo, né, da gente, vamos dizer assim, que a gente consiga passar um mínimo de valores, né? E não vamos ter, sei lá, talvez uma pessoa que se perca para o crime, né? Talvez não chegue nesse extremo. Mas pode vir, por exemplo, uma gravidez indesejada na adolescência. Por quê? Né? Não vai sair, não vai fazer, não vai... Ah, não é pra ir não? Deixa eu Já mostrar. tô lá. E às vezes inconsciente. Pra punir a mãe, pra punir o pai. Gente, não precisa ir longe, posso falar de mim. Eu fui mole encolhida. Meu pai falava que eu tinha a faca e o queijo na mão, que era só eu fazer direito. Ele tem 4 irmãs.
As 4 são advogadas. 3 delas tinham escritório há muitos anos lá. E eu com esse perfil. Ele olhava assim, ele falava, você tem a faca e o queijo na mão. É só fazer direito, já tem trabalho no escritório das tias. E depois, enquanto trabalhar lá no escritório das tias, presta concurso para magistratura, já que veio esperta desse jeito. Sabe o que aconteceu? Com 17 anos, para escolher 16, 17 anos que eu fui escolher a primeira vez o vestibular, eu tinha certeza só de uma coisa. Não vou fazer direito. Por quê? Porque meu pai quer. Tá, entende? Então é sobre isso. Por quê? Porque eu e meu pai, a gente não conseguiu ter uma relação saudável por muitos anos da vida. Agora é uma bênção. Sou muito grata por ter conseguido. Grata a PNL, Santa PNL. porque eu não falava direito mais com meu pai, né? E hoje, gente, se eu tiver que pegar uma estrada de 1 hora, igual eu faço Campinas, São Paulo, sempre, né? Pai, tá tranquilo aí? Vamos conversando. E nós vamos conversando. 1 hora conversando e batendo papo. Quando, gente, que há, sei lá, 15 anos eu pensava que eu ia viver isso com meu pai, né? Então, é umas coisas que a gente vai entendendo que se a gente trunca, pode espanar, espirrar para os lados, sabe? Outra coisa que eu fiz e que tive livramentos de Deus, abuso de velocidade de carro. Então, se... que a hora que eu fui, entendeu? Fiz um monte de coisa que eu não precisava ter me exposto a riscos que eu me expus. Deu bom, podia ter dado muito, né? Então, assim, são coisas interessantes pra gente pensar. Quem veio com esse perfil precisa ser conduzido, direcionado, guiado, por isso, né, a metáfora da estrela guia, que não tem nada a ver de místico, é só porque estrela tem luz própria e a gente conecta com a nossa luz e guiamos as crianças, né? Porque os bichinhos vêm que vêm. E isso que você está falando das relações e da PNL, como eu estou usando a PNL com o meu pré-adolescente, adolescente, né? Como que a conexão está em outro lugar, né? E muito diferente do que a gente teve a oportunidade de receber. Então, ao mesmo tempo, são pequenas e grandes curas que estão sendo feitas ali, só de eu estar ouvindo a opinião dele, que pode não ser a minha e que eu não estou nem disposta a mudar algumas coisas ainda, né? E converso com ele, mas estou ali ouvindo, porque se a gente falasse alguma coisa, a gente já era logo cortado, se fosse alguma coisa que não fizesse sentido para pai, para mãe, e a gente está num lugar de ouvir, de escutar e de se conectar e de mostrar, né? Seja o primeiro interessado para ser interessante e as coisas que a PNL traz pra gente criar uma conexão muito grande. Eu sinto que eu tenho uma conexão muito grande com o meu adolescente, mesmo grande. E não tem preço, não né? tem preço. É uma delícia, é uma alegria eu saber que ele pode... Não lembro qual causa que você estava contando, que a gente estava, eu e ele na cozinha. E aí eu ainda perguntei assim, ai meu filho, se acontece uma coisa dessa, você ia falar pra mim? Aí ele, mãe, eu ia, pro papai eu não ia não. Ai, então, e é isso. E como agora o meu marido tá acompanhando, tá nesse lugar de que a infância acabou, não posso perder esse lugar, essa conexão, e tá resgatando. E eu tô ali, olha, mas precisava. E talvez a tua conexão com ele tá sendo vista pelo marido. Caraca, como que ela tá conectada dessa maneira? Como eu não tô tendo esta conexão? E eu gostaria muito que ele tivesse algumas conversas de meninos com o meu marido nesse sentido, né? Então também tô alimentando esse lugar para ele estar se conectando. E ele gosta de fazer muitas coisas com o pai, mas também passar dos fazeres para também as conversas. Das ideias. Oi, Isa, você Eu falou já ia falar, de... passar o bastão da fala. E olha que eu gosto de falar, aprendi a PNL, falar menos e ouvir mais, né? Ó. Equilíbrio, amiga. Eu também tive que aprender a falar lendo. Eu lembro dos encontros. Lembra? Olha, Temos testemunhas. Falando. olha, Marcele hoje, tá vendo? menino, fala. É isso. Mas a gente vai falando, né? E vai passando um filme na cabeça, né? Falar de PNL pra mim, falar de resgatar
convívio, né? É o nome, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, mas eu tive um relacionamento sarado com uma pessoa, né? E eu devo à Santa PNL, né? Eu sou uma pessoa que tive uma infância muito ferida, muito autoritarismo, muita falta de amor mesmo, né? E quando veio a Júlia, né, eu falava, eu não quero ser essa mãe, eu acho que eu já tinha esse lado sensível, né? Eu não quero ser essa mãe para minha filha, eu não quero ter esse pai para minha filha. E aí foi aquele mix, né? Dentro, onde eu vou mudar. Só que o interessante que eu falo, né, quando a gente vai buscar os ajustes, a gente acha que vai ser aquela receita de bolo pro filho. E aí eu falei, gente, como Isso é muito pode legal. isso? E aí eu comecei a ver, cara, foi aqui que aconteceu isso comigo, quando eu comecei a fazer a PNL. Foi aqui que isso aconteceu. E aí eu fui resgatar. Relacionamento de 40 anos. Né? Uau. E foi um período muito... Eu precisei da PNL e aí juntamente eu fui fazer a terapia, porque eu vi que eu precisava de algo a mais. Mas esse meu relacionamento hoje é gostoso, ele é saudável, como ela usou o termo, né, vocês? Eu sei qual é o meu limite, o limite do outro, eu sei que eu já não posso, até ali eu não posso mais mudar o outro, mas o mais lindo de tudo é de eu me amar nesse lugar aqui e de ver o amor do outro por mim e assim, até de revelações, né, da infância do outro, de abuso, do que o outro passou. Então assim, eu lembro que quando eu chamei essa pessoa para conversar, eu falei assim, olha, eu tenho que ser sincera, eu só descobri isso agora porque eu fui estudar. E aí a pessoa ainda falou pra mim, olha, minha idade, você acha que eu vou estudar para aprender o que você está me falando? Tenho experiência, o que você for estudar eu já sei há muito tempo. E aí, Tá indo, né? Com milha, já voltou com a polenta, né? E aí eu falei, mas aí eu fui estudar mais um pouquinho, E aí chegou um lugar de respeito. Mesmo a gente estando um tanto distante, a pessoa começou a me enxergar. É uma outra pessoa, é uma outra Marcele. E o nosso relacionamento hoje é um relacionamento saudável. Eu estive com essa pessoa há pouco tempo e hoje eu consigo escutar, fazer rapó com essa pessoa. Arrasou. É um colérico raiz, entendeu? Mas é uma outra linguagem. Consigo fazer passeio junto, coisa que a gente nunca conseguiu ficar no mesmo ambiente, né? Eu tenho que ser sincera, eu ainda prefiro a saudade saudável. Não dá pra ser todo dia, nem toda semana. Não, amiga, e não precisa chegar nesse ponto também, não? Mas Deixa assim. quando o ser vinha, eu sofria de ter que encontrar com aquela pessoa, era uma coisa ruim, sabe? Sei como é. De querer correr do ambiente que a pessoa está. E aí é vínculo, né? Família, sangue, tem coisas que não dá pra você não estar junto. E hoje em dia não. Pode vir. Olha só. Pode vir que eu tô saudável, né? E realmente foi eu pagaria 20 vezes PNL pra ter essa cura que eu tive. Caramba, que coisa. Faria linda. isso 20 vezes, assim, foi uma cura que eu tive. E eu queria voltar no caso da Renata, porque às vezes a gente fica assim, né? Falar da criança atípica. Às vezes eu não gosto de usar muitos termos, tem mãe que não gosta, né? Mas pra gente ser clara, eu tenho uma filha com a síndrome de Down, né? E aí, eu brinco que eu falo assim, você é a Isa Preta do futuro. Adorei! Olha aí, hein? Olha aí, hein? Adorei! Você sabe que deixa eu fazer um parêntese agora, que agora foi muito engraçado. Eu tinha uma amiga loira, né, da adolescência. Então eu era a morena, no caso, né? Era a loira e a morena. Agora eu sou a Isa Branca, tem a Isa Preta. Adorei! Eu vou ser a Isa Preta do futuro, vocês me escutem. Tá registrado. Tá registrado. Maravilhosa. E aí, quando a gente vem desse lugar, né? Porque eu falo, a maternidade já é aquele... E aí você recebe uma criança que não tá ali no padrão esperado, né? E a síndrome de Down também trouxe várias questões junto, né? Então,
é coração. Se eu for nomear tudo, a gente fica aqui uma noite inteira. Sim. Só que, quando eu falo que eu já tinha esse lado sensível, quando eu olhava pra minha filha, eu lembro que eu falei pro meu marido assim, esquece internet, esquece síndrome de Down. Eu vou viver a Júlia, que foi isso que a gente quis e desejou, então ela tá aqui, eu vou viver a Júlia. Então eu acho que eu já tinha esse sensível dentro de mim, né? E não deixei de estudar, porque pra ter um filho com síndrome eu tenho que estudar muito. Sim. Mas na verdade, sabe o que você fez? Só um parêntese rápido, né? Você, ao invés de colocar as questões, as informações sobre a síndrome na frente da sua filha, você deixou do lado. Sim. Você não tirou. Você deixou aqui pra te ajudar, mas você não perdeu sua filha de vista. Sim. Isso aqui, isso, pra diagnóstico, pra temperamento, pra tudo, gente, vale. Se você botar na frente da criança, você não tá mais vendo a criança. Temperamento, diagnóstico, perfil comportamental, deixa aqui do lado. Você olha ali e fala, tem umas coisinhas aqui, isso me ajuda. Não, isso aqui não vejo aqui. Ah, é desse, mas não tem. Deixa a criança livre, né? Sim. Pra não ter, inclusive, alguns pontos dali, enfim. Só um parêntese que isso é muito importante. Muito. E aí, Que quando linda que você fez. você traz, né? Acho que até teve essa pergunta na caixinha sobre crianças. Não sei se perguntaram sobre autismo, neurotípico. Eu não sei como é que foi a pergunta, Sim, mas eu vi que você comentou. Se o workshop que a gente vai fazer, né? Você ainda não tentou de tudo, se ele também poderia ser para crianças com neurodiversidade, era a pergunta. E aí eu vejo muito isso, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não coloca do lado. E aí eu lembro que eu fui fazer PNL, agora a gente está fazendo Montessori. E mesmo sem fazer Montessori, você já traz muita informação, né? Nos encontros, no Instagram, no YouTube, né? Nos workshops que a gente participa. E eu vejo essa transformação da minha filha, porque eu consigo enxergar, quando você falou do pão, por isso que eu falei. E eu vou dizer por que isso. Quando, no caso, vou falar da síndrome de Down, que é o que eu domino ali. Tem essa questão da rigidez, independente do comportamento. Tem essa rigidez cognitiva de comportamento, são crianças dadas como birra. Então, quando as pessoas olham a minha filha, falam assim, nossa, mas ela é muito boazinha. Aí eu, bem conduzida. E eu deixei... Mérito meu, desculpa aí. Né? E eu deixei a síndrome ali do lado, quietinha um pouquinho. E eu tô olhando pra minha criança. Então, quando eu fui entender o perfil da Júlia, né? Então, na situação do pão, né? De repente você falou, ela jogou. Mas aí a minha, eu falava, você quer ajuda? Então você começa a tirar do um que eu vou tirar do outro. E aí a minha filha que não falava, que não verbalizava, que não trazia causas, que não... A nossa angústia é vai pra escola e não me conta nada. Ela começou. Uau! E aí foi através desse conhecimento, assim, a minha virada com ela foi a comunicação. E aí tem crianças não verbais, tem criança que é diagnosticada, por exemplo, a minha filha já foi dada com um autismo que não existe um autismo. Até eu já cheguei a pensar se tinha um autismo associado, né? E aí quando as pessoas veem, então, autonomia, bota ela vai pra cozinha, e coisas que ela gosta, ela... Mãe, eu vou, mas tem que ter uma música, então vamos lá, liga a música. E às vezes eu falo assim, está tão bom, que eu fico, será que eu tô sendo permissiva com a criança? Por isso eu ia perguntar o caos da galocha e o caos do pão. E aí, as palavras, né? Aí eu falo com ela, no caso da manteiga, eu falo, ela mesma fala, né? A gente estava na casa de uma pessoa assim, nossa, até eu agora vou falar assim chique igual a Ju. Ela fala, só o suficiente, né, mãe? Porque aí eu vou, e tem que ser sempre a mesma palavrinha. Nesse caso tem que ser a mesma palavrinha. Então, passou muita manteiga, eu, Ju, só o suficiente, né? E aí ela faz a mesma coisa, assim, gente. Legal. Por isso que eu falo, você é a Isa a Isa do futuro, eu falo, eu tenho que ganhar essas mães, porque todas elas perguntam. Eu falo, e eu entendo que essa maternidade a gente tem que estudar muito mesmo. Sim. Eu fui estudar sobre físio, sobre fono, sobre pediatria. A gente tem que mergulhar em muito estudo, muitas horas de estudo. E aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que estudar para ser mãe. Igual ela fala, estudar para ser pai e mãe. Mas eu não estudo tanto, Senhor. E aí eu falo, tudo é necessário, a fisioterapia, a fono, tudo.
Mas se eu tivesse estudado para ser mãe primeiro, Tinha facilitado. Facilitava o rolê eu não todo. faço. Nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, eu me garanto aqui. Fala. Eu não faço as terapias da minha filha igual as minhas amigas. Uau. Não. Minha terapia com ela são os aprendizados do curso. Eu tirei minha filha da terapia com 5 e eu tenho amigas minhas com filho com 8, 9, 10, 11, 12, 13 que tem a agenda lotada. A criança não é criança, ela é um empresário mirim. E a minha filha não faz, E você sente que não precisa. não precisa. Não, e você sabe por quê? Não precisa. E sabe por que a explicação disso? Quando você cria um ambiente favorável, o ser desenvolve. Só que você, entendendo o que você entendeu, a disciplina do equilíbrio, você vai criar um ambiente favorável para aquela criança, com a especificidade dela. Por isso que eu falo, olha, eu repito todinho, serve para todo mundo. Por quê? Porque a gente parte de Montessori, que é acompanhar a criança. Se você vai acompanhar a criança, vai ter que olhar para ela, quem que é ela, quais são as necessidades dela, as características próprias dela. E aí você capricha no ambiente para ficar favorável para aquilo e a criança desabrocha. E isso de você botar do lado é muito forte, né? Hoje eu estava conversando, né? Eu tenho uma amiga típica também, mãe de 2 meninos com autismo, e ela estava brava com a escola, que a escola fez precisava mandar pro neuro o que a escola acha do comportamento dele, tinha um monte de pergunta. E ela falou que a escola, que a professora marcou que ele é rancoroso. Aí eu falei assim, mas como é que você não quer que o colérico seja rancoroso? Aí eu trouxe pro temperamento. Uhum. E aí ela foi me mostrar as questões, os meus filhos iam ter tudo isso aqui também. Porque muitas das coisas, tem dificuldade de mudar de atividade, quer fazer tal coisa. Então, o colérico vai ter muito dessa necessidade de liderar uma mudança, de tal, não, o sanguíneo vai ser mais agitado para acalmar para uma tarefa, né? Então, faz a tarefa com calma, entende tudo que eu falo e faz. Então, muitas coisas que estavam ali, tem muito do perfil do colérico com sanguíneo. E os filhos dela, esse especificamente do laudo, a palavra não é laudo, mas do questionário, ele era colérico. Eu falei assim, como é que você quer que o colérico não seja rancoroso? Você acha que você vai brigar com ele e vai passar rápido? Se fosse o sanguíneo, ia passar rápido, Perfeito. mas com ele não. Então a E aí gente... fica achando que é da síndrome ou do transtorno, um negócio que na verdade é da do personalidade. temperamento dele. E uma coisa que eu acho incrível também, desde o livro da Isa, é falar como que um temperamento se relaciona com o outro. É isso. Porque aí eu falo, né, ela é colérica, né? Eu falo, você quer que aquela fruta caia longe do pé. E o outro que é mais sanguíneo, melancólico, aí eu já falo, mas como é que você pode lidar com esse movimento? Né? Então a gente ter esses conhecimentos da nossa personalidade também clareia muito, né? Pra gente não ficar só nesse lugar de que o meu filho tem tal Você não vive, situação. você sabe que eu cigarro. E você não vive, né? Porque você fica tão presa, que é o que eu vejo, né? As pessoas ficam tão presas àquele diagnóstico, rotulando a criança, e ela não é criança. É incrível de ver quando você falou assim, né? Ela veio com a missão de liderar, não sei o que, aí eu enxergo, eu confio na minha filha, é isso. E não é uma expectativa que eu coloco, minha, de Marcele, sabe? Não é isso. É o que eu vejo nessa pessoa líder. Você falou da escola? Falei que falava pouco, eu já tô falando. Você falou da escola, e aí semana passada, minha psicopedagoga me chamou e foi só nisso. Porque ela chega aqui na sala e não dá pra trabalhar em grupo, porque tem que ser do jeito dela, e ela quer mandar. Tá escutando. Depois... Perfil, amiga. Depois... Você sabe que é uma piada, rapidinho. Todo mundo que vem pra gente, né, assim, a gente mapeou, fez pesquisa, mais de 90% tem uma criança animada. Olha aí. Ou colérica ou sanguínea. Aí, no segundo caso, a psicopedagoga questionou. Não, porque ela está muito ansiosa. Será que tem ansiedade, né? E aí começa a fazer uns relatórios cheios de, né? Tem ansiedade, tem não sei o que. Não. Aí depois que ela falou tudo, eu falei, não. Hoje ela está entusiasmada. Sabe por quê?
é o dia dela comprar merenda. São 5 dias. 4 dias ela traz uma comida saudável. Hoje é o dia dela comprar besteira. É só isso. Aquela euforia. Era só isso. E sinto muito, a criança líder. Você tem que dar algo para ela conduzir ali dentro e você vai ver que você vai ter paz na vida e ela também. É Entendeu? isso. Então, E gente, vou contar uma coisa também que você está trazendo que é muito interessante. Aliás, vocês me deram umas deixas, tem uma deixa aqui também que eu não quero perder não. Essa aqui é assim, ó. Quando a gente estuda para ser mãe, para ser pai, é um pai, muitas vezes a gente vai ter que ajudar o professor. Muitas vezes. Porque eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia. E essas coisas que a gente traz aqui, eu não aprendi nenhum, nem outro. Então, lamentavelmente, muitos dos nossos educadores não acessam informações que mudam a vida no trato com a criança, né? Por isso que a gente fala PNL para pais e profissionais. Venham professores, venham pediatras, venham nutris, venham psicólogos que atendem crianças, porque, meu Deus, a gente precisava saber disso. E outra coisa que eu queria trazer da sua fala, Ju, também, que é o que é do transtorno, o que é da criança, o que é do diagnóstico, o que é temperamento, né? A gente agora no processo de atendimento, você falou do encontro dos temperamentos, a gente está trabalhando com 5 sessões. Na primeira e na segunda, a gente explica o teste e manda o teste, e no segundo é a devolutiva do teste. A gente mapeia os temperamentos da família. Que legal. Não seguimos sem isso. Sim. E nas outras 3, ajuste o manejo de acordo com esses temperamentos mapeados. Porque aí você já sabe um tanto de coisa, você vai ajustando, ajustando, ajustando. Se no final do processo sobrarem sintomas significativos, talvez a gente vai entender que tem algum transtorno, alguma coisa, e pode ter, né? Como eu tenho TDAH, eu tenho a superdotação, descobri, né? Depois de véia, os transtornos, tudo explicando agora, tudo que eu vivi, não sabia, né? E fui adaptando, e por conta de ter esses conhecimentos, por exemplo, da PNL, que me deixaram um monte de adaptação fácil na vida, eu não precisei, mesmo depois de descoberto o diagnóstico, eu não precisei medicar. Porque daí ela falou, cara, mas você já adaptou tudo, você já conseguiu resolver aqui com isso, com essa técnica, com essa outra. Ela falou, não precisa. Agora, pra encerrar, não, fala. E talvez seja do temperamento colérico que tem que se resolver também. Também, somos da superdotação. Talvez se uma superdotação no melancólico não fosse tão... Traz adaptações, mas o colérico quer resolver tudo sozinho, não tenha dúvida. Eu ia dizer que pra gente terminar, nós não vamos embora. Ai, eu não acredito que ela vai pegar Sem fazer. O quê, gente? Cada um pega o seu. E ó! Demais. Tive essa ideia maluca, eu falei, gente, vamos fazer live lá do Rio, vou chamar meus alunos. Você já viu aquele meme? Meus alunos! Você prefere a sua mãe ou seus alunos? Minha mãe ou meus alunos? Meus alunos! Eu tô igual a eles, meus alunos! Obrigada, meninas, de verdade. A gente que agradece. Amei, de coração. Obrigada por toda a transformação nas nossas vidas. Graças a Deus. E ó, você que acompanhou essa nossa bagunça boa aqui, espero que você tenha se divertido, espero que você tenha aprendido alguma coisa, curtido com a gente. Se você já tá na comunidade, um beijo grande, a gente continua pelo WhatsApp. Se você não tá, comenta tudo e entra no workshop. Você ainda não tentou de tudo? E vem fazer parte disso, vem curtir com a gente, chorar com a gente, aprender com a gente, crescer com a gente, se curar com a gente. Então aqui, ó. Vem pro lado de cá. Vem porque vale a pena. Funciona. Um beijo, gente. Boa noite. Amanhã tamo junto no evento da revista Crescer, hein? Quem vai lá, já
Dá sinal de fumaça aí pra gente se encontrar. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau. Eita, coisa boa! Muito bom.